de energia elétrica no país, com maior uso de ventiladores, aparelhos de ar-condicionado e refrigeradoras, mas em horários que agravam o descasamento entre demanda e oferta que tem pressionado o sistema nacional com o avanço da geração eólica e solar. Aqui também nos informa que o país convive com excesso de oferta durante o dia, mas não pode contar com essas fontes renováveis no pico do consumo, no fim da tarde e à noite, quando a incidência de ventos pode ser menor e não há sol. E para evitar sobrecargas e apagões, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, tem ampliado cortes na geração de parques eólicos e solares, levando empresas a insistir em compensações financeiras do governo, que resiste. Agora, o próximo assunto, temos aqui um destaque. Polícia Federal prevê 8 novos depoimentos do caso Master a partir de hoje. Polícia Federal fará interrogatórios para apurar suspeitas de irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. Também temos outro assunto que, depois do Congresso, o Supremo agora mira emendas nos estados. Além de impor critérios de transparência às emendas parlamentares federais, o Supremo Tribunal Federal tem ampliado a fiscalização nas verbas estaduais. 2 ações sobre o tema, uma da Paraíba e outra de Mato Grosso, foram incluídas na pauta do plenário para o mês de março. Sobre política, adversários no Maranhão disputam o apoio de Lula para definir o candidato. O governador Carlos Brandão tenta emplacar sobrinho, enquanto apoiadores do ministro Flávio Dino querem o atual vice-governador, o Felipe Camarão. E no Brasil, a lei de combate à cristofobia prevê multas no carnaval. O projeto aprovado pela Câmara de Vereadores de Salvador prevê a aplicação de multas para quem utilizar a fé cristã nos circuitos carnavalescos. Já um assunto internacional, em destaque, aqui diz que Minnesota reage após morte em uma ação federal. Autoridades estaduais de Minnesota entraram com ações na justiça para que agências federais sejam obrigadas a manter intactas evidências coletadas no local da morte de um homem no sábado, pelo Serviço de Imigração e Alfândega, que na sigla em inglês é o ICE. Imagens contradizem a versão oficial do governo Donald Trump de que a vítima estava armada e reagiu com violência a uma abordagem. E há também um temor de ocultação ou destruição dessas provas. E mudando de assunto, temos aqui um destaque. Lixo espacial vira campo minado para potências. Aqui explica que após colisões de satélites, esses fragmentos de milhares de estilhaços desafiam a segurança das operações espaciais de países como Estados Unidos, China e Rússia. Temos também aqui sobre o Rio de Janeiro que prisão de criminosos de outros estados cresceu em 2025 no Rio. A Polícia Militar prendeu 209 bandidos de outros estados em 2025, 41 a mais do que no ano anterior. Complexos do Alemão e Penha são os principais refúgios desses criminosos no Rio de Janeiro. Também temos outro assunto falando sobre saúde, como melhorar sua capacidade de atenção. Distrações digitais tornam difícil sustentar o foco, mas a atenção é um hábito que pode ser aprendido. Falando agora sobre esportes, FIFA lança a marca oficial da Copa do Mundo Feminina. Um evento no Rio marcou o pontapé inicial para mais um Mundial no país e 8 cidades receberão as partidas no ano que vem, em 2027. Também temos aqui outros assuntos, dizendo que Fluminense e Fla se complica no Carioca. Em jogo no Maracanã, que ficou paralisado por 30 minutos devido a uma forte chuva, o Fluminense superou o Flamengo por 2-1. E o tricolor está na liderança do Grupo A e o rubro-negro na vice-lanterna do Grupo B.
Já na capa do Correio Brasiliense, temos aqui estas imagens. Hotel sai de cena e entra para a história da cidade. Acompanhar a implosão do Hotel Torre Palace foi um programa de domingo para as famílias que se organizaram para estar em frente ao prédio a partir das 10 horas da manhã. Muitos queriam aproveitar para constatar ao vivo um pouquinho da história da cidade. E após um ciclo que durou 50 anos, com direito a símbolo do luxo, referência cultural, decadência e abandono, o prédio veio ao chão em segundos, graças aos 100 quilos de explosivos instalados em suas vigas e paredes. Parte do trânsito ficou interditado na região para garantir a segurança. E um público formado por pais, amigos, crianças e também curiosos assistiu a tudo com espanto, surpresa e o sentimento de testemunhar o fim de uma era. E aqui também informa que a comida árabe tradicional e refinada fez parte aí dessa história de 50 anos do Hotel Torre Palace, como a gente consegue observar aqui nessas imagens o momento da implosão do hotel. Também temos aqui outro assunto em destaque, falando agora sobre política. Temos a informação de 47 hospitalizados em ato bolsonarista na chuva. 47 pessoas foram hospitalizadas no encerramento da caminhada, promovida pelo deputado federal Nicolas Ferreira e outros políticos da extrema-direita. Em meio a uma chuva torrencial próximo à Praça do Cruzeiro, na região central de Brasília, um raio eletrificou uma cerca metálica e teve forte impacto sobre dezenas de apoiadores. Segundo o Corpo de Bombeiros, 89 pessoas foram atendidas no local e desse contingente, dezenas foram encaminhadas a hospitais da cidade. 11 ficaram em estado grave e o principal articulador da manifestação, o deputado, chegou a visitar alguns dos feridos no hospital de base. Essa caminhada bolsonarista, que foi acompanhada pelo jornal Correio Brasiliense há dias, mostrou o poder de mobilização da extrema-direita. Segundo estimativas, esse ato reuniu 18 mil pessoas na capital federal. Único a discursar, o parlamentar defendeu uma CPI do Banco Master e as investigações sobre as fraudes no INSS. Como a gente consegue observar nesta imagem abaixo, o deputado Nicolas Ferreira discursando no trio elétrico. Já nesta outra fotografia, a legenda nos informa que uma mulher é atendida após descarga elétrica atingir grade metálica. Vítimas com queimaduras, desmaios e também pânico entre os manifestantes. Mudando de assunto, falando agora sobre economia, Polícia Federal colhe depoimentos do escândalo Master BRB. Hoje e amanhã, terça-feira, dia 27 de janeiro, a Polícia Federal realiza 8 oitivas com dirigentes e ex-sócios dos bancos Master e BRB. Haverá depoimentos presenciais e também por videoconferência. Em dezembro, Daniel Vorcaro disse que tratou da compra do Master pelo BRB com o governador Ibanez Rocha. E o governador nega essa fala de Daniel Vorcaro. Temos também outro assunto sobre um novo vazamento da Vale, em Minas Gerais. Rompimento de dique provoca a liberação de 263 mil metros cúbicos de lama no leito de 2 rios de Congonhas. Também mais um assunto para a economia. Banco Central manterá a Selic, é o que aposta o mercado. Comitê de Política Monetária deve insistir na taxa básica de juros em 15%. Isso de acordo com os analistas. Temos aqui mais um assunto internacional para hoje, dizendo que a tensão aumenta em Minneapolis. Donald Trump culpou os democratas pela morte do enfermeiro Alex, assassinado pela polícia de imigração, e ameaçou acabar com as cidades santuários. Em comunicação, o ex-presidente Barack Obama apontou que valores americanos estão sob ataque.
Temos uma chamada de capa informando que CB Debate promove seminário contra a violência de gênero. Também mais um assunto para a tecnologia. Imagem detalhada e tridimensional. Um sistema criado por pesquisadores americanos permite ver o interior do corpo humano com maior precisão, mais rapidez e também com custo menor. E sobre a diversidade, terceira edição da Marcha Trans ocupou a esplanada para reivindicar o direito à vida e à dignidade da população LGBTQIAPN+. Agora, na capa do jornal Cearense O Povo, na manhã desta segunda, dia 26 de janeiro, temos dois destaques. O primeiro é sobre esportes, dizendo que o Ceará domina e goleia o Ferroviário por 5-1 pela segunda fase do estadual. E na política, dezenas de pessoas ficam feridas após queda de raio em ato em Brasília. E a manchete do dia, no jornal O Povo: PL, PT e União PP receberão metade do fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais. Este estudo faz estimativa de quantos partidos devem receber para financiar campanhas este ano. Cálculo da divisão considera, entre outros pontos, o número de deputados federais e senadores eleitos no pleito anterior. Também temos um destaque para a economia. Entre boatos e riscos reais, como saber se um banco é seguro para investir. E uma reportagem em destaque do jornal O Povo: 92 procedimentos sobre nepotismo em cargos públicos na mira do Ministério Público do Ceará. E em cidades, temos aqui uma notícia que a Folia Infantil e fantasias criativas marcam o segundo fim de semana do pré-carnaval. E em cidades, denúncias de LGBTfobia crescem 10% em 2025 aqui no estado do Ceará. Agora, na capa do Valor Econômico de hoje, temos aqui no alto da capa estes três assuntos em destaque. Primeiro, sobre o Judiciário: suspeitas podem lançar sombras sobre o Supremo, é o que afirma o jurista Oscar Vinhena. Já sobre bancos, Vorcaro diz que a crise no Master começou após mudanças no FGC, no qual tinha o seu modelo de negócio baseado. E sobre recursos humanos, cerca de 20% das tarefas do setor são realizadas com apoio da inteligência artificial, diz a Glória Castro, da Supergasbras. E a manchete de hoje fala sobre as contas públicas. Diminui o valor do risco de perdas da União com disputas judiciais. Desde o recorde de 3,7 trilhões de reais alcançado em 2022, a queda foi de 30,6%, mas o montante continua elevado e registra 2,6 trilhões de reais na LDO de 2026. Também sobre a economia, maioria espera que Copom só corte a Selic em março. Aqui nos diz que em um cenário de resiliência da atividade econômica, aliada ao silêncio dos dirigentes do Banco Central, a maioria do mercado espera que o Comitê de Política Monetária, o Copom, mantenha a taxa Selic em 15% anuais na reunião desta semana. Embora algumas instituições financeiras de peso vejam espaço para o início do ciclo de cortes dos juros. Já um assunto internacional: mortes pelo ICE colocam Trump sob pressão. Aqui diz que o assassinato de um homem em Minneapolis no sábado aumentou o número de mortes relacionadas à repressão a imigrantes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Este caso se soma a 5 tiroteios já ocorridos em janeiro, envolvendo agentes federais de imigração, o ICE, em operações agressivas de repressão, que também resultaram no assassinato de uma mulher norte-americana. Aqui nos informa que Trump enfrenta crescente reação negativa contra sua política de imigração agressiva.
Pesquisas indicam que até mesmo uma parcela dos apoiadores republicanos, 39%, se mostra cautelosa com a abordagem. E entre os independentes, 73% são críticos. E mais de 60 CEOs de empresas com sede em Minnesota assinaram carta aberta pedindo a redução imediata das tensões na região. E o ex-presidente Barack Obama disse no domingo que os valores dos Estados Unidos estão sob ataque. Outras chamadas de capa para esta segunda-feira no Valor Econômico. Temos aqui algumas entrevistas. O primeiro, temos aqui o Walter Schalke. Ele afirma que o Brasil perdeu agora também o seu bastião. Ele diz que o imperialismo da decisão não faz parte de uma nação democrática. Notícias sobre episódios que questionam a ética de ministro do STF provocaram a criação de um manifesto com abaixo-assinado que já soma mais de 15 mil adesões. Walter Schalke, membro do Conselho da Suzano e um dos signatários desse documento que apoia a proposta do presidente do Supremo, Edson Fachin, lamenta que após repetidos escândalos, o país agora perde também o seu bastião. Para Schalke, voz ativa em outros movimentos semelhantes, a baixa credibilidade das instituições legislativa, executiva e judiciária retarda a formação da base necessária para essas reformas. E aqui diz que ele também promete trabalhar pelo candidato à presidência que vença a polarização e se mostre capaz de recuperar a moral e a ética no país. Já uma outra entrevista foi com Gustavo Pimenta, presidente da Vale. Ele afirma que o país tem posição favorável em minerais críticos. Ele também diz que a gente tem a tabela periódica no nosso território. E por último, temos aqui um assunto sobre cursos de medicina, dizendo que as companhias de educação listadas em bolsa concentram 1/3 dos cursos privados de medicina no país e cerca de 60% deles obtiveram notas consideradas insatisfatórias no ENAMED. Dando continuidade aos assuntos que estão em destaque no Valor Econômico desta segunda-feira, temos aqui a primeira matéria em destaque sobre política, mesmo com Gleisi Hoffmann. Direita forte é desafio para PT no Paraná. O estado tem histórico conservador e o PT aposta em racha entre direita e extrema-direita para fortalecer a aliança progressista. Aqui nos diz que o estado com grande parcela do eleitorado de perfil conservador, o Paraná, passou a ser tratado como prioridade pelo Palácio do Planalto na disputa pelo controle do Senado na próxima legislatura. No entanto, mesmo com uma divisão na direita, as lideranças políticas locais avaliam que o desafio do campo progressista para obter uma das vagas será grande e caberá à ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Gleisi Hoffmann, que nos diz que na semana passada a ministra, que é a principal liderança do PT no estado, confirmou que aceitou o pedido do presidente Lula para se candidatar ao Senado. E o outro fator que também marcou recentemente a disputa foi a sinalização do governador Ratinho Júnior, ele que é do partido PSD, de que pode disputar o Palácio do Planalto, mesmo diante aí de um cenário em que sua eleição para o Senado é dada como muito provável diante da avaliação positiva do seu governo pela população. Aqui nos conta, nesta matéria, que o anúncio de Gleisi Hoffmann foi visto como uma tentativa de reforçar o palanque da esquerda com um nome mais conhecido, pois antes ela tinha a intenção de concorrer novamente a uma vaga na Câmara dos Deputados. E a ministra substituirá o diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, que é do PT do Paraná, que era visto como um candidato que se aproximava de outras figuras mais moderadas da esquerda. E procurado pelo Valor para comentar essa sua saída da corrida eleitoral, ele não se manifestou. Temos também outros destaques sobre política, que Flávio tem desafio de falar além da bolha. O filho
de Bolsonaro amplia diálogo para tentar consolidar candidatura após o recuo de Tarcísio de Freitas. A pré-candidatura à presidência do senador Flávio tem como principal desafio, neste momento, abrir caminho em setores que o rejeitam e dialogar além da bolha bolsonarista para se consolidar no cenário eleitoral. Isso de acordo com as avaliações de entusiastas da campanha e aliados que pressionam o senador por movimentos de ampliação. E lançada em dezembro, com o aval do ex-presidente Bolsonaro, que está preso por tentativa de golpe de Estado, a pré-candidatura se concentrará nas próximas semanas em contornar resistências e se firmar como alternativa competitiva da oposição ao presidente Lula, que deve tentar a reeleição em outubro pelo PT. Aqui nos diz que o grupo político de Flávio considerou ter tido uma vitória política na última semana com as novas declarações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de que seu foco é a reeleição e qualquer outra possibilidade não passa de especulação. Essa análise, segundo os relatos, é que Flávio passa a ter uma via desobstruída como representante oficial do bolsonarismo. Aqui nos lembra também que na última sexta-feira, dia 23 de janeiro, Tarcísio reiterou apoio a Flávio, que enfatizou que não vai apresentar uma carta de renúncia em abril, que é o prazo para largar a cadeira caso pretenda concorrer à presidência. Esses gestos vieram após o mal-estar entre Tarcísio e bolsonaristas por causa do adiamento da visita do governador ao ex-presidente na prisão, alegando compromissos a cumprir em São Paulo. Aqui nos diz também que, em meio ao ceticismo com a viabilidade de Flávio, por fatores como a rejeição alta ferida em pesquisas e a frustração de alas do Centrão e do mercado, que tem a preferência aí por Tarcísio de Freitas, que é o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho acaba de assumir a coordenação da pré-campanha. E essa mudança faz parte de uma estratégia para buscar dar musculatura a esse projeto. Temos também aqui outro assunto sobre o judiciário. Suspeitas podem lançar sombras sobre o Supremo, diz Vilhena. O jurista avalia que retorno do caso Master à primeira instância diminuiria essa pressão, mas a investigação e o código de conduta são necessários. Também falando sobre as eleições, Lula intensifica inaugurações antes de restrição eleitoral. Também temos outro assunto que ausências e queda de raio marcam ato no Distrito Federal. Pelo menos 72 pessoas ficaram feridas após um raio cair sobre os manifestantes. E aqui nos diz também que o número de feridos por raio em manifestação convocada por Nicolas passa de 70, diz o Corpo de Bombeiros. 30 pessoas foram encaminhadas a hospitais da cidade, sendo 8 em condições instáveis. Temos aí uma análise feita por Maria Cristina Fernandes ao Valor Econômico sobre o caso Master. Lula reage ao avanço bolsonarista na exploração do caso Master. O presidente da República vinha se mantendo à distância desse escândalo do Banco Master, mas em evento em Maceió, que aconteceu na última sexta, dia 23, ele se pronunciou em tom de campanha. E mais uma vez sobre as eleições deste ano, Tarcísio de Freitas diz que vai ajudar o Flávio e nega plano presidencial. Ele afirma que não vai apresentar sua carta de renúncia. O governador também desmente que adiamento da visita a Bolsonaro tem uma motivação política. Já outros assuntos, Dirceu defende Haddad, candidato e reforma política. O ex-ministro deve se candidatar a uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro. Aqui nos diz que de volta à corrida eleitoral e figura histórica do Partido dos Trabalhadores, José Dirceu buscará uma cadeira na Câmara dos Deputados neste ano e argumenta que o seu retorno à vida institucional está ligado à defesa de uma reorganização do campo democrático. Segundo ele, isso passa
pela eleição de Fernando Haddad ao governo de São Paulo e por uma reforma política com foco em reestruturar a correlação de forças entre governo e Congresso e o fim também das emendas impositivas. E Bruno Caraza, o colunista, escreve o seguinte: a melhor ferramenta de compliance é a cadeia. Enquanto fraudadores do sistema financeiro não passarem longas temporadas na prisão, compliance não deixará de ser conversa para boi dormir. Temos também outros assuntos. Que em ato que aconteceu em Brasília, o deputado federal Nicolas direciona críticas a Alcolumbre. Além também de críticas a Davi Alcolumbre, o deputado adota tom eleitoral e diz que a direita precisa focar no Nordeste. Após finalizar uma campanha de cerca de 240 quilômetros entre Paracatu, em Minas Gerais e Brasília, o deputado federal Nicolas Ferreira criticou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chamando-o de omisso. O deputado cobrou a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o Banco Master e também o contrato de 129 milhões da esposa do ministro Alexandre de Moraes, com a instituição liquidada pelo Banco Central. E também a Michele Bolsonaro participou de oração e Carlos Bolsonaro caminhou ao lado de Nicolas Ferreira. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2026. Daremos início agora aos destaques que estão no site de notícias do jornal O Globo. Temos aqui o primeiro assunto de hoje, que é para o tempo. Onda de calor aumenta a demanda por energia elétrica e agrava o desequilíbrio no setor. Entenda por que sobra oferta com geração solar e eólica, mas não quando o uso sobe por causa do clima. Temos aqui mais um assunto em destaque sobre o caso Master. Polícia Federal retoma hoje depoimentos que podem definir futuro de inquérito no Supremo. Investigados serão questionados sobre provas colhidas durante a Operação Compliance Zero, que nos diz que a Polícia Federal retoma nesta semana os depoimentos do inquérito originado pela Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades em operações financeiras e na tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, que é uma instituição estatal do governo do Distrito Federal. E 8 investigados serão ouvidos, que nos informa que 4 hoje e outros 4 amanhã. E nos bastidores, a expectativa de envolvidos no processo e ministros do Supremo Tribunal Federal, onde o inquérito da Polícia Federal é supervisionado pelo ministro Dias Toffoli, é que as informações prestadas pelos depoentes sejam decisivas para definir os próximos passos da apuração e se ela continuará no âmbito da Corte. Aqui também nos explica com a conclusão dos depoimentos e a análise das provas obtidas, será possível ter uma avaliação mais precisa sobre a manutenção das investigações na Corte ou sua devolução à primeira instância da Justiça Federal, que autorizou a primeira fase da Operação Compliance Zero. Essa opção é tida como uma possível saída para Toffoli diante do incômodo no Supremo com suas decisões na condução do caso, sem que sejam anuladas medidas já tomadas. A investigação começou no primeiro grau da Justiça Federal e foi remetida ao STF por decisão de Dias Toffoli. Após, em uma das buscas autorizadas, a Polícia Federal apreendeu o contrato de uma negociação imobiliária entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e um deputado federal, já que parlamentares federais têm prerrogativa de foro na Corte. Aqui nos diz que essa investigação, no entanto, está focada nas ações e relações do banqueiro Daniel Vorcaro, que é o dono do Master, que coleciona contatos políticos influentes em Brasília e chegou a ser preso na primeira fase da operação da Polícia Federal.
e em crise financeira. O Master foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central em novembro do ano passado e o BRB teve sua direção trocada por determinação da Justiça. Aqui nos informa, por exemplo, quem são as pessoas que irão depor e quando. Serão ouvidos nesta segunda o Dário Osvaldo Garcia Júnior, ele que é o ex-diretor de Finanças e Controladoria do BRB, o André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor de uma empresa investigada, Henrique Souza e Silva Pereto, empresário por trás da empresa que originou carteiras falsas vendidas pelo Master ao BRB, e Alberto Félix de Oliveira, ele que é superintendente executivo da Tesouraria do Banco Master. E na terça-feira, amanhã, dia 27 de janeiro, vão ocorrer os depoimentos de Robério César Bonfim, superintendente de operações financeiras do BRB, o Luiz Antônio Bu, diretor de riscos, compliance, RH e tecnologia do Banco Master, o Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Master, e o Augusto Ferreira Lima, ele que é ex-sócio do Banco Master. E esta matéria também amplia, falando sobre a investigação, aqui diz que os investigadores apuram os supostos crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa na venda de carteiras de crédito insubsistentes do Master ao BRB, por um valor de pouco mais de 12 bilhões de reais. Aqui nos diz também que os depoentes devem ser questionados sobre as provas levantadas pela Polícia Federal no âmbito das duas fases da Operação Compliance Zero, que foram deflagradas em novembro de 2025 e janeiro deste ano. E no fim do ano passado, o Workário e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, prestaram depoimentos, assim como o diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton Aquino, que não é no caso investigado. Workário admitiu que o banco enfrentou uma crise de liquidez e que seu modelo de negócios dependia integralmente do Fundo Garantidor de Créditos, que é o FGC, que cobre parte das perdas de investidores em caso de problemas em instituições financeiras. E o banqueiro também disse ter conversado com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que foi o primeiro político citado neste caso, sobre a venda do Master para o banco estatal. E o governador admitiu encontros, mas disse não ter tratado do assunto com Workário. E o negócio, segundo ele, estava a cargo de Costa, que foi afastado do BRB. E aqui nos diz que esse caso envolve potenciais conflitos de interesse com ministros do Supremo desde o ano passado. A colunista Malu Gaspar, do jornal Globo, revelou que o banco que acabaria liquidado contratou o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes e que ele teria intercedido em favor do banco junto ao presidente do BC, Gabriel Galípolo. Os dois negaram terem falado disso em um encontro. Já o ministro Dias Toffoli, que assumiu a relatoria do inquérito sobre o Master no Supremo, chamou a atenção ao tomar decisões controversas na condução do processo, na opinião de juristas, como interferências no trabalho da PF, incluindo prazos curtos para os depoimentos. E aqui fala também que o desconforto aumentou com a revelação de que o ministro Dias Toffoli viajou a Lima, no Peru, para ver a final da Libertadores da América na companhia de um advogado, de um dos investigados do caso Master, do qual se tornaria relator em poucos dias. E um pedido de deputados da oposição de afastamento de Toffoli do caso, por causa disso, foi arquivado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E outra revelação também foi a de que o cunhado de Workário, pastor e empresário Fabiano Campos, que foi alvo da segunda fase da Compliance Zero, estava por trás de um fundo de investimentos que foi sócio de uma empresa no nome de dois irmãos de Toffoli, no resort Taiaiá, às margens de uma represa no interior do Paraná. Agora temos aqui um assunto, na verdade é um texto escrito por Anselmo Góes em sua coluna nesta segunda-feira,
Ordem de Crivella gerou um prejuízo de 24,9 milhões de reais ao Rio de Janeiro, é o que aponta o Ministério Público do Rio em ação. Um ofício do ex-prefeito, em meados de 2019, paralisou a quitação do débito. Temos também aqui um destaque internacional. O vídeo mostra cronologia de abordagem que acabou em morte de americano por agentes anti-imigração. Imagens de gravações feitas em Minneapolis durante a abordagem contradizem a versão dada pelo governo sobre uma ação violenta da vítima de 37 anos de idade. Aqui a gente observa, por exemplo, o Alex, que acabou sendo morto. Aparece segurando um celular quando é abordado por agentes do ICE. Temos agora outro assunto, que Trump diz que o governo está revisando tudo após homem ser morto por agentes federais nos Estados Unidos. O presidente afirma que retirada de agentes de imigração de Minneapolis ocorrerá em algum momento, enquanto a Casa Branca discute o impacto político dessas operações federais. Já Malu Gaspar também escreve em sua coluna a nova aposta de Bolsonaro para ir para a prisão domiciliar. Após deflagrarem uma força-tarefa nos bastidores para convencer integrantes do STF, aliados de Jair Bolsonaro, passaram nos últimos dias a demonstrar otimismo com as chances de o ministro Alexandre de Moraes colocar o ex-presidente da República em prisão domiciliar. Aqui conta que o motivo é um ponto da decisão de Moraes que determinou a transferência de Bolsonaro para o 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do complexo da Papuda e conhecido como Papudinha. Moraes determinou que Bolsonaro seja submetido imediatamente a uma junta médica composta por médicos da Polícia Federal para avaliação de seu quadro clínico e suas necessidades para o cumprimento da pena. E no entorno bolsonarista, a leitura foi a de que o ministro abriu uma brecha para reconsiderar futuramente a própria decisão, a depender do novo parecer médico, que deve ser anexado aos autos do processo em prazo de até 10 dias. E entre as perguntas enviadas por Moraes e que deverão ser respondidos pela Polícia Federal, como parte da avaliação médica a ser feita pela corporação, estão se a permanência de Bolsonaro na Papudinha significa risco aumentado, concreto e previsível de agravamento das suas doenças e se a prisão domiciliar seria a melhor alternativa para preservar a vida, a integridade física e a dignidade humana. E sobre algumas conversas reservadas, a colunista escreve que, de acordo com os relatos obtidos, não só a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e outros interlocutores do ex-presidente se movimentaram nos bastidores e tiveram uma série de conversas sobre este assunto, pessoalmente ou por telefone, com o próprio Alexandre de Moraes e também com os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça. Temos aqui, por exemplo, o relato de um interlocutor de Bolsonaro que foi ouvido de maneira reservada. Esta fonte afirma o seguinte: Michele conversou com Moraes com muita humildade, sem arrogância nem bravata. Houve um movimento mais forte, ordenado, coordenado, efetivo, uma força-tarefa mesmo para falar com os ministros. E entre os argumentos para sensibilizar os magistrados estão o quadro médico delicado de Bolsonaro e o temor com as consequências de um pior cenário, ou seja, de algum episódio grave que venha a ocorrer com o ex-presidente na Papudinha, acabar se voltando contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Aqui diz que esse ponto é uma das principais preocupações tanto no entorno bolsonarista quanto entre integrantes do governo do Distrito Federal. Agora,
No carrossel de imagens, temos aqui um assunto. Qual é o carboidrato mais fácil de digerir e que poucos incorporam à dieta? Falando sobre o tempo no Rio. Céu nublado e chances de chuva fraca. Veja a previsão para hoje, os próximos dias. E veja o que Flamengo precisa para não disputar o rebaixamento no Carioca. E Fernanda Torres ganha mais um prêmio por Ainda Estou Aqui, entregue amanhã na Espanha. E saiba como o seu gato realmente enxerga quando as luzes se apagam. Temos agora um outro assunto. Fachin defende regras de conduta para o Supremo Tribunal Federal. Ele diz que ou nos limitamos ou poderá haver limitação de um poder externo. O presidente da Corte afirma que a maioria dos ministros concorda com o código, mas reconhece que parte quer adiar o debate por ser um ano eleitoral. Também temos outro assunto, que Fachin defende que parentes de ministros do Supremo possam advogar que regras éticas sejam debatidas sem filhofobia. O presidente da Corte afirma que, para ser efetivo, o Código de Conduta na Corte deve levar a uma mudança de cultura, mas sem um moralismo barato. E após a queda de Maduro, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, diz que já basta das ordens de Washington. Essa mensagem foi dada a trabalhadores petrolíferos de um estado na Venezuela. Aqui diz que a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, deu uma declaração contundente de confronto ao governo Trump no último domingo. Já basta das ordens de Washington. Essa fala surge após 3 semanas do bombardeio norte-americano contra Caracas, que resultou na deposição do então presidente Nicolás Maduro, levado pelos militares para os Estados Unidos, onde enfrenta um julgamento sob a alegação de tráfico de drogas. E Delcy Rodrigues disse o seguinte, que seja a política venezuelana a resolver nossas divergências e nossos conflitos internos, já basta de potências estrangeiras. Também temos aqui um assunto para as eleições. PT vê Haddad como plano A em São Paulo e avalia que Lula vai convencer ministro a entrar na disputa. Temos também aqui um assunto de data oficial até multa por se fantasiar de freira. Leis de combate à cristofobia avançam em capitais do país. Salvador pode ser pioneira em instituir punições por ataque à fé cristã, enquanto São Paulo, Belo Horizonte e Recife já implementaram a data em seus calendários oficiais. Temos também um assunto em destaque sobre o Rio Gastronomia 2026. O festival anuncia datas da 16ª edição, que acontecerá em setembro deste ano. Também temos outro assunto, que um jato particular com 8 passageiros cai durante decolagem em aeroporto dos Estados Unidos. E ainda falando sobre essa onda de frio nos Estados Unidos, tempestade de inverno provoca recorde de cancelamentos de voos desde a pandemia. Temos também outro assunto, Blue Monday. Por que essa segunda-feira é considerada o dia mais triste do ano? Essa data foi criada em 2005 por um psicólogo e leva em consideração alguns fatores, como o final de férias e também as dívidas do final de ano. Temos também aqui outro assunto, um texto de Miguel de Almeida, o carro usado de Toffoli. Ele nunca desfrutou os momentos heróicos protagonizados por Xandão. Temos também outro assunto, do colunista Merval Pereira, ele fala sobre os vários tentáculos. Na volta do Congresso, vamos ter muitas razões para debates de impeachment de ministros, porque, se o processo continuar no Supremo Tribunal Federal, vai gerar novos problemas e as revelações seguirão. Temos também outros assuntos, agora na editoria internacional. Casaco de comandantes de ações anti-imigração vira símbolo de disputa nos Estados Unidos por semelhança com um uniforme nazista. Esse vestuário
é tópico de discussão desde 2025 e recebeu críticas de governador democrata. O especialista atribuiu uso em episódios pontuais à provocação, que segue a linha de Trump para comunicar poder. Temos também outros assuntos. Na política, filhos de Bolsonaro se distanciam de Michele, que aposta em domiciliar para recolocar Tarcísio no jogo de 2026. O movimento da ex-primeira-dama no Supremo é lido por aliados como tentativa de reduzir o protagonismo de Flávio e reabrir a disputa pela sucessão em 2026. E Lauro Jardim também escreve em sua coluna a articulação para jogar a batata quente do caso Master na Justiça Federal. Temos também aqui outros assuntos, que irmãos de Dias Toffoli têm cotidiano de classe média no interior de São Paulo, distinto do luxo do resort do qual foram sócios. Empresas de familiares do ministro do Supremo venderam parte de um hotel no Paraná para fundo de investimentos usado por cunhado do dono do Banco Master. Temos também outros assuntos. Quem será o sucessor de Gleisi Hoffmann? Temos outro assunto também sobre o Rio de Janeiro, que capitão da Polícia Militar investigado por um suposto áudio em que negocia com o chefe do CV em Belford Roxo já foi preso por tráfico de armas. A Polícia Militar do Rio abriu um procedimento investigatório contra Alessandra Ribeiro Estrela Rosa, que teria sido gravado por traficante quando o bandido reclamava de operações em favelas. Ele ainda responde por fazer parte do novo escritório do crime. Temos também um assunto que a escritora Adélia Prado, de 90 anos, sofre acidente em casa e é internada. A mineira passou por cirurgias e está hospitalizada em Divinópolis. Temos também aqui outros assuntos, como ministros do Supremo veem situação de Toffoli no caso Master, que é um texto do colunista Lauro Jardim. Também temos aqui um assunto, que fantasma do fim do Havaí independente assombra Groenlândia. Temos aqui também outro texto do colunista Lauro Jardim, o apelido maldoso que Fachin ganhou de colegas do Supremo Tribunal Federal. O colunista informa que a tentativa de Edson Fachin de convencer seus colegas a aceitarem a implantação de um código de conduta para o Supremo levou à criação de um apelido maldoso que circula entre os próprios ministros, tanto os a favor como o contra a novidade, que no caso é o Edson Fachin. Temos agora outros assuntos. Sem testamento, cerca de 5 milhões de reais em bens do tio podem ficar com Suzane von Richthofen. Temos também um assunto, o acordo por trás do silêncio de Keb Leme, TikToker com mais seguidores do mundo, vendeu sua empresa por 900 milhões de dólares. Também temos aqui uma tragédia, que um idoso morre arrastado por enxurrada durante chuvas na zona norte de São Paulo. Já no Rio de Janeiro, aumenta o número de bandidos de outros estados e até países presos pela Polícia Militar do Rio. Aqui informa que foram 209 no ano passado, 24% a mais do que em 2024. E para o mapa do crime do Jornal Globo, veja os bairros do Rio com mais roubos e furtos de celular durante esse carnaval. Na temporada oficial da Folia, em 2025, a média diária de ocorrências no centro foi 2,5 vezes maior que a registrada ao longo do ano na cidade. Temos também outras informações, ainda falando sobre o carnaval, o texto de Ação Góes, o retorno de Paulo Barros, desfilando com a Viradouro. Carnavalesco volta a Sapucaí como destaque do pavilhão nitroiense. Já outros assuntos também. Temos aqui um destaque sobre o último porto do tráfico negreiro. Pesquisa aponta ruínas em Barra de Guaratiba como local de desembarque de escravizados. Há registros
da chegada de navios no local onde ficava a antiga Casa do Porto, no Canal do Bacalhau. E aqui informa que esse lugar passará por trabalho arqueológico que vai buscar mais evidências da atividade no lugar. A gente pode ver, por exemplo, a dança da história. Moradores do quilombo de Marambaia participam em roda de jongo na Praia Suja. E esse local guarda memórias do período do tráfico de escravizados que chegava até a Barra de Guaratiba. Também temos próximos destaques. Praia, festa, restaurante e exposições que agitam Salvador neste verão. Temos também outros assuntos sobre saúde e bem-estar. Faz mal adiar o alarme? E a resposta pode depender do motivo pelo qual você está fazendo isso. Nessa matéria informa que adiar o despertador pode ser uma má ideia se causar uma rotina de sono irregular. Por outro lado, algumas pesquisas que sugerem que adiar o sono pode sim trazer benefícios. Temos também aqui outro assunto na área de saúde. 3 passos para melhorar sua capacidade de atenção. E para maiores de 50 anos, porque os especialistas recomendam ficar em pé sobre uma perna só. Atividades diárias ajudam a treinar o equilíbrio e também a manter a independência com o passar dos anos. Também temos aqui outros assuntos em destaque sobre esportes. Carlos Eduardo Mansur escreve: Brasileirão retorna após reformulação no calendário nacional, mas com os mesmos favoritos ao título. E Lauro Jardim também escreve em sua coluna: o que Lula vai pedir hoje ao presidente da FIFA. E vitória do Vasco deixa boas impressões depois de atuação irreconhecível contra o Flamengo. E ainda outro destaque sobre futebol: Fluminense encaminha renovação de contrato com o Serna até o final de 2028. Em negócios de finanças, Big Techs começam a divulgar números de 2025 nesta semana. E veja por que investidores têm dúvidas sobre lucros com a inteligência artificial. Também temos outros destaques. Ouro ultrapassa $5.000 com turbulência global, impulsionando o rally dos metais preciosos. Na coluna Valor Invest de hoje, temos aqui uma pergunta: comprar carro agora ou esperar a Selic cair? Entenda qual vale mais a pena em 2026. De acordo com os especialistas ouvidos pelo Valor Invest, há prós e contras entre financiar agora ou esperar o início efetivo dos cortes. Temos agora outros assuntos também na editora internacional. Bagagens suspeitas levam à evacuação de milhares de passageiros no aeroporto de Miami em dia de caos aéreo nos Estados Unidos. Temos também outro destaque. De acordo com a ONG, mais de 100 presos políticos são libertados em um único dia na Venezuela. E cruzeiro com cerca de 200 passageiros fica encalhado no gelo na Antártida e é resgatado por quebra-gelo. E ataque armado em campo de futebol no centro do México deixa 11 pessoas mortas e 12 feridas. E temos a informação que o tráfico domina a região. Temos aqui mais outro assunto: que crianças vistas em São Paulo não são as que desapareceram no Maranhão, é o que afirmou a polícia. A corporação recebeu uma denúncia de que Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alan Michael, de 4, estavam em um hotel no centro da capital paulista. Os irmãos sumiram no início deste mês após saírem para brincar e eles seguem aí, infelizmente, desaparecidos. Temos também outros assuntos. Surto de vírus letal, Nipah deixa a Índia em alerta. Conheça os riscos do micro-organismo. Estimativas apontam que 75% dos infectados morrem devido a sequelas neurológicas graves, como a própria encefalite. Temos também aqui um assunto: que a atriz de La Casa de Papel expõe racismo contra o povo cigano na Espanha. Ela afirma que existe um imaginário coletivo
que nos estigmatiza. No Correio Brasiliense de hoje, temos aqui um destaque. Polícia Federal inicia nova rodada de depoimentos sobre compra do Master pelo BRB. Temos outros assuntos também. Inscrições do concurso da Câmara encerram nesta segunda-feira. E a Câmara também lança um novo edital de concurso para policial legislativo. Falando sobre intolerância, o Brasil mantém liderança em mortes de pessoas trans, é o que aponta o dossiê. O levantamento revela que pelo menos 80 pessoas trans e travestis foram assassinadas no país em 2025. Falando sobre a previsão do tempo, o Distrito Federal amanhece com neblina após fortes chuvas. E aos 90 anos, Adélia Prado segue internada em CTI em Minas Gerais. Sobre a política monetária, no primeiro Copom do ano, Banco Central manterá a Selic em 15%. E morte de enfermeira em Minneapolis acirra uma tensão política nos Estados Unidos. Temos também outro assunto na editoria internacional. Chega de ordem de Washington, é o que afirmou Delcy Rodrigues, a presidente interina da Venezuela. Na educação, alunos voltam às aulas em escolas particulares no Distrito Federal. Temos outro assunto. Lei endurece punições a devedores e pode levar à prisão de sonegadores. E 8 ministros do Supremo têm parentes advogados com processos na corte. Temos também um assunto que um idoso morreu arrastado por enxurrada durante chuva em São Paulo. E a França agora estuda proibir redes sociais para menores de 15 anos. Temos também outro assunto. Conheça a tecnologia que gera imagens 3D do corpo humano em 10 segundos. Aqui nos explica que cientistas de universidade dos Estados Unidos criam um sistema que permite a visualização do interior do corpo humano de maneira rápida, com maior detalhamento e sem radiação, tudo de forma tridimensional e bem menos onerosa. Agora falando sobre cidades, temos aqui no CB Debate, o Correio promove debate por mais proteção às mulheres. Temos também um destaque sobre Torre Palace, o adeus ao Torre Palace. 165 quilos de explosivos marcam o fim de um símbolo urbano. Aqui fala também que ensaio com nudez artística transformou a Torre Palace em um local de protesto. Também temos mais outro assunto, que temporal causa transtornos no Distrito Federal no último domingo. Que diz também, é uma entrevista, uma professora da Universidade de Brasília, ela afirma que Maria da Penha salva vidas. Para Kátia Belisário, que é a coordenadora do Grupo de Pesquisa Gênero, Comunicação e Sociabilidade do CNPq, a radicalização na sociedade mina os avanços conquistados com a legislação que combate a violência contra a mulher. Outros assuntos, a Arena Tech leva a inovação e games gratuitos ao Recanto das Emas. Sobre o meio ambiente, gatos são resgatados de abandono em antiga costelaria da capital. E aqui temos um destaque para um acidente. Carro perde controle e cai de viaduto na BR-040. Para o Carnaval, GDF prorroga prazo de recursos do Distrito Federal Folia 2026. Bem, temos aqui um caso de agressão que um piloto que agrediu adolescente por causa de chiclete é solto após pagar fiança. Agora na política, temos aqui alguns principais destaques. 30 pessoas hospitalizadas e 8 em estado grave após raio em ato de Nicolas Ferreira. Temos aí uma entrevista com o presidente do banco. Ele afirma que o BRB é sólido e não vai quebrar. O Nelson de Souza enfatiza que a instituição será mais forte da crise do Master porque tem ativos, patrimônio e um governo que dá suporte. E Tarcísio declara apoio a Flávio e descarta renúncia em São Paulo.
E Lula diz que 2026 será ano de comparação. O presidente, que tentará a reeleição, discussão em evento em Maceió, ao lado de ministros e também possíveis candidatos. E MBL protesta em frente à sede do Banco Master e defende afastamento de Toffoli do caso. O movimento conservador pede prisão de um magistrado por suposto envolvimento em irregularidades contra o banco. Lembrando que essa manifestação aconteceu na última quinta, dia 22 de janeiro. Temos também aqui outros assuntos para a política, ou melhor, mudando de assunto, falando agora em alguns destaques internacionais. 11 pessoas morrem em ataque armado em campo de futebol no México. Homens armados invadiram o local após a partida e atiraram contra os presentes em um campo de futebol de bairro. Temos também outros assuntos. Israel lança operação para localizar o corpo do último refém em Gaza. Simultaneamente, o gabinete de Israel se reuniu para discutir a possibilidade de abrir a fronteira do território palestino com o Egito em Rafah. E nos Estados Unidos, uma tempestade deixa 670 mil sem energia e cancela milhares de voos. Mais de 670 mil pessoas nos Estados Unidos ficaram sem eletricidade e quase 10 mil voos foram cancelados no último domingo, dia 25, ontem, antes de uma tempestade de inverno que ameaça paralisar os estados do leste com uma forte nevasca. Temos também outros assuntos. A campanha internacional para salvar o campo de futebol usado por crianças palestinas que Israel ameaça demolir. Um clube de futebol recebeu a ordem de remover o campo de jogo, que, segundo Israel, foi construído ilegalmente. Caso contrário, será demolido. Temos agora uns assuntos aqui do nosso país. A estrutura da Vale se rompe, lama atinge construções em Ouro Preto. A água atingiu 1,5 metros de altura, inundou almoxarifado da CSN e interrompeu a captação de água na região. Isso de acordo com as informações de moradores da região. Aqui nos informa que o reservatório da Vale, no distrito de Pires, que fica ali na divisa entre Ouro Preto, Minas Gerais e Congonhas, também Minas Gerais, na região central do estado, transbordou na madrugada do último domingo, dia 25, e provocou uma inundação de lama que atingiu o escritório, 3 oficinas e o almoxarifado da Companhia Siderúrgica Nacional, que é o CSN. Isso segundo informações de moradores da região e também funcionários da própria empresa. A água chegou a cerca de 1,5 metros de altura, interrompeu a captação de água e também paralisou as operações. A Defesa Civil Estadual confirmou que recebeu uma ocorrência e deslocou, na verdade, uma equipe ao local. Cerca de 200 trabalhadores foram evacuados e alguns ficaram totalmente ilhados por aproximadamente 1 hora. Equipes da empresa iniciaram a limpeza da área e aguardam a fiscalização ambiental para a avaliação dos danos. Agora, um outro assunto. Irmãos desaparecidos no Maranhão teriam sido vistos em hotel de São Paulo e a polícia investiga. Como nós vimos anteriormente, no caso não eram as crianças. Mas aqui nos informa que as buscas ultrapassam os 20 dias. E as crianças desapareceram depois de saírem para brincar. E Gás do Povo chega a todas as capitais a partir de hoje, desta segunda-feira. Aqui diz que nesta segunda fase, 950 mil novas famílias de 17 capitais passam a receber o vale para recarga gratuita do botijão de gás de cozinha, o GLP, de 13 quilos. Temos agora um assunto para o Rio de Janeiro.
Policiais militares acusados por morte de menino vão a júri popular. Agentes serão julgados pelo júri popular na próxima terça, amanhã, dia 27 de janeiro. A sessão está marcada para as 13 horas da tarde no Tribunal de Justiça do Estado. A gente observa aqui nesta imagem. Uma moça e criança participam de protesto pela morte do adolescente Tiago Menezes Flauzino, que aconteceu em 7 de agosto de 2023. Aqui nos lembra que este jovem foi assassinado em 7 de agosto do ano 2023, na garupa de uma moto, na principal via de acesso à Cidade de Deus. Ele acabou sendo atingido por 3 tiros. Tiago não portava armas e não havia confronto com a polícia no momento em que foi atingido. Inclusive, as cenas do jovem sendo executado, mesmo depois de imobilizado. Aqui nos informa também que os 2 policiais acusados do crime integravam o batalhão de choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eles admitiram os disparos contra o jovem. São acusados de homicídios e de fraude processual. E na tentativa de justificar os disparos, os policiais militares manipularam a cena do crime e plantaram uma arma para sustentar a versão de confronto. Temos agora um outro assunto falando sobre sustentabilidade. O menor município do Brasil fica imune a apagões. A Serra da Saudade passa a operar uma microrrede de dupla alimentação com energia solar e baterias, como estratégia de resiliência climática. Esse sistema é capaz de manter o fornecimento por até 48 horas em caso de falhas na rede principal. E aqui nos diz que, no caso, a Serra da Saudade fica localizada no centro-oeste de Minas Gerais e tem pouco mais de 800 habitantes. Aqui nos conta também que esse projeto combina geração solar, armazenamento em baterias, automação da rede e medição inteligente. Agora, sobre a economia, temos também aqui alguns destaques. O presidente do BRB diz que banco não vai quebrar. Sobre as contas públicas, a arrecadação federal cresce 3,65% em 2025 e bate um recorde histórico. Para os investimentos, temos aí uma matéria que o ouro pode perder o brilho. Os analistas veem um cenário menos favorável neste ano para apostar no metal precioso, que foi a grande vedete do mercado em 2025. Para o mercado financeiro, o Ibovespa supera 177 mil pontos e bate um recorde consecutivo. E o dólar também avança após queda na véspera, motivada pelo cenário internacional. Temos agora sobre ciência e saúde. Fibra é a nova proteína e os benefícios da nova tendência de bem-estar. Antes considerado um nutriente pouco charmoso, hoje se sabe que a fibra oferece benefícios à saúde que vão além das fronteiras do intestino. E ainda temos um assunto para o corpo humano, e a pergunta é por que choramos? E a ciência por trás das lágrimas, que é um atributo exclusivamente humano para expressar as emoções. Aqui conta que os seres humanos são a única espécie conhecida a derramar lágrimas emocionais, mas os cientistas ainda tentam descobrir exatamente por quê. E aqui temos uma nova técnica que permite diagnósticos de doença cardíaca pela pele. Essa tecnologia portátil permite mapear microvasos e antecipar os riscos cardíacos. E aqui nos diz que até o surgimento dessa tecnologia, os médicos não tinham uma forma precisa e não invasiva de medir essas mudanças corporais. Temos também outros assuntos. Comer bem pode contribuir para melhor visão, isso de acordo com um estudo. Esse estudo com 2,4 mil jovens de 12 a 18 anos encontrou uma associação entre um padrão alimentar rico em vegetais e grãos integrais com predomínio de gorduras insaturadas e também um risco 41% menor de desenvolvimento da miopia.
Temos agora sobre esportes. Primeiro é para São Paulo no futebol, que Rafinha confirma conversas com São Paulo, mas ele nega acordo. E Corinthians acerta empréstimo de João Pedro ao Torino. No futebol carioca, o Fluminense vence o Flamengo e dispara no Grupo A. E no futebol internacional, Infantino fala sobre a expectativa para a Copa Feminina 2027 aqui no Brasil. O Infantino esteve presente no Rio de Janeiro para promover um Mundial. E, segundo ele, será a melhor Copa da história. Agora, falando sobre educação em carreira, nesta editoria aqui ainda do Correio Brasiliense, temos aqui um tema que trata da responsabilidade corporativa, impactos da violência contra a mulher no trabalho, com assédios morais, físicos e psicológicos afetam a vida das mulheres no ambiente das empresas. E aqui conta a história da administradora Rafaela Santana, ela que tem 33 anos e optou pelo empreendedorismo ao perceber o gap de bons espaços para profissionais negros. Também temos um artigo em destaque, violência contra mulheres, o custo invisível do sucesso corporativo. Os indicadores de equidade de gênero no mercado de trabalho continuam avançando, mas ainda é preciso ampliar os debates sobre as opressões silenciosas e diárias enfrentadas pelas profissionais. Também temos aqui um assunto que o governo anuncia 977 milhões de reais de recomposição orçamentária para universidades federais. O governo anunciou esse repasse para o orçamento de 2026 das universidades e também dos institutos federais, destinados ao custeio e à manutenção de bolsas de pesquisa, ensino e extensão. Temos também mais outro assunto, que o concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é o SEDES, aqui afirma que o edital deve sair no primeiro trimestre, com 1.197 vagas. O edital pode ser publicado este ano, conforme confirmou o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultura. Agora, na Folha de São Paulo, no site de notícias, temos aqui um primeiro assunto. O OAB São Paulo propõe código ao STF com quarentena e transparência sobre relações, eventos de viagens. Esse texto foi elaborado por uma comissão que inclui Ellen Grace, Peluso, José Eduardo Cardoso e Miguel Reale Júnior. Já outro assunto. Pesquisa mostra alinhamento de lulistas e bolsonaristas contra privilégio a e-commerce estrangeiro. O levantamento foi realizado pelo Instituto Locomotiva em dezembro. Temos também uma outra matéria, fio que costura Trump, STF, rua e eleições é a erosão da confiança. Instituições deixam de exercer o papel de origem e passam a ser entendidas como participantes da disputa eleitoral. E ex-ministro diz que vai tentar convencer Temer a se candidatar a presidente. O Carlos Norum, que ocupou parte do governo, afirma que a ex-presidente pode ajudar a romper essa polarização. E vítimas de raios podem ter danos ao coração, cérebro e pele, é o que afirmam os médicos. Especialistas alertam que atendimento deve ser procurado mesmo em casos nos quais as pessoas desmaiaram, mas acordaram rápido. Aqui sobre as eleições de São Paulo, Tarcísio busca reforçar apoios em São Paulo após semana de ataques de bolsonaristas. E as mudanças promovidas na equipe de governo procuram atenuar desgaste com políticos paulistas. E uma organização de mulheres faz lobby contra aborto e por agenda da família em Brasília. O Instituto Isabel atua em pautas conservadoras, mas lutou pela licença paternidade. Outros assuntos também, diz que Nicolas encerra ata em Brasília com recado ao STF e sem citar vítimas de raio. Cerca de 89 pessoas ficaram feridas e a oposição fala em irresponsabilidade.
Temos também na Folha de São Paulo que Renova BR prepara cursos de formação de lideranças políticas com foco na eleição. E as aulas vão priorizar posicionamento político e comunicação sobre realizações do mandato. Agora, dando continuidade, no site do jornal Estado de São Paulo, temos aqui o primeiro assunto. É uma fala do ministro Edson Fachin, presidente do Supremo. Ou nos autolimitamos, ou poderá haver limitação de um poder externo. Em uma entrevista exclusiva ao Estadão, o ministro afirmou que há maioria na corte por código de conduta, mas admitiu que ela quer adiamento por eleições. Ele não quis comentar condutas individuais de colegas. Aqui também nos diz que a casa do Toffoli, no resort Itaiaiá, funciona sem licença ambiental. O ministro, seus irmãos e o próprio Itaiaiá não se manifestaram. Temos agora um outro assunto sobre a insegurança pública. Temos aqui as aspas da fala do promotor inimigo da facção, que é o Lincoln Gacchia. Ele diz que o PCC está hoje muito semelhante à máfia italiana. E o promotor, que é uma das maiores autoridades no combate ao crime organizado, defende a criação de Agência Nacional Antimáfia e vê a ascensão de novas gerações no primeiro comando da capital. E se não é narcoestado, estamos a poucos passos de juiz que prendeu uma delegada por elo com o PCC. E ex-presidente do Supremo defende criar Ministério da Segurança. Mero encarceramento não resolve. E o PCC pagava 2.000 para bolivianos ingerirem cocaína e virem para São Paulo. E aqui afirma que eles engoliam quanto podiam. Temos agora o assunto internacional. O presidente interino da Venezuela reclama de pressão dos Estados Unidos. Chega de ordem de Washington. Temos também o assunto dólar na contramão de ouro e petróleo. O que as cotações indicam ao investidor? Temos também outros assuntos sobre o uso abusivo de álcool e obesidade. Tem mais em comum do que você imagina. E libertária, conservadora em linha dura, com a cara da nova direita que cresce aqui na América Latina. Temos agora na seção de opinião do Estadão alguns assuntos em destaque. Ruim com a ONU, pior sem ela. Abandonar organismos multilaterais em favor de clubes seletivos não fortalece a paz, só amplia os riscos. Temos também aqui o segundo texto. Entre o bolso e a estratégia. O pé de meia não pode virar atalho eleitoral. O governo precisa priorizar políticas estruturantes. Também temos aqui um terceiro texto de opinião, política pública desvirtuada. Compradores de imóveis populares em São Paulo vão à justiça por não poderem vendê-los. Agora, no Supremo Tribunal Federal, abertura do ano judiciário, prazo para credenciamento de imprensa começa hoje, nesta segunda-feira, dia 26. Pedidos devem ser feitos exclusivamente por e-mail até quinta, dia 29. A solenidade será em 2 de fevereiro. Já sobre a Rádio Justiça, debate sobre importações sustentáveis e proteção do meio ambiente é um dos destaques dessa segunda. Ainda na programação, uma reportagem sobre os aspectos legais do fim do orelhão no Brasil, que diz também: Supremo suspende decisão que invalidou contratações temporárias de professores em Ribeirão Preto, em São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes considerou o risco de continuidade do serviço educacional no início do ano letivo de 2026. A pedido da PGR, Supremo determina a retirada de acampamentos próximos ao complexo da Papuda. O ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o local é área de segurança situada nas proximidades de Penitenciária Federal de Segurança Máxima. Aqui nos diz que o presidente do Supremo
e do CNJ participa da abertura do Ano Judicial da Corte Internacional de Direitos Humanos. O ministro Edson Fachin chega a São José da Costa Rica na próxima segunda, dia 26. Temos também outros assuntos que a ministra Carmen Lúcia representa Supremo em Congresso Internacional sobre 200 anos do Judiciário na América Latina. O evento no Peru reúne autoridades de diversos países para debater a independência judicial e desafios contemporâneos das Cortes Supremas. O STF restabelece adicional de periculosidade a guardas municipais de Rio das Pedras, em São Paulo. Para o ministro Alexandre de Moraes, a decisão que determinava a interrupção do pagamento poderia comprometer a ordem pública e a prestação dos serviços de segurança pública. Já na Agência Brasil, mesmo com queda, o Brasil é o país que mais mata trans e travestis. Esse resultado representa uma queda de cerca de 34% em relação ao ano anterior, que registrou 122 crimes desse tipo, porém, não tira o país do topo do ranking. Aqui nos diz que agências do INSS fecham de quarta a sexta-feira desta semana. Temos aqui um assunto que os canais remotos de atendimento, no entanto, funcionarão normalmente. E Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6. Sobre esportes, FIFA lança marca da Copa Feminina 2027 em um evento no Rio de Janeiro. E vice no Sul Centro-Americano, o Brasil sela vaga no Mundial de Handball. Temos também aqui um assunto que Sessão na Praça emociona o público da mostra Tiradentes. O Querido Mundo traz personagens presos e a escombros na virada de ano. Temos também outro assunto. Nos Estados Unidos, juíza bloqueia encerramento de status legal de 8 mil imigrantes. Essa medida abrange cidadãos de países como Haiti, Colômbia e Equador. Agora falando sobre cultura, o bloco da Lecha atrai foliões para o circuito Preta Gil no centro do Rio de Janeiro. Temos também aqui sobre uma tragédia anunciada, é o que afirmou a mãe de vítima sobre barragem de Brumadinho. O ato relembra os 7 anos da tragédia que matou 272 pessoas. E raio atinge manifestantes na Praça do Cruzeiro, em Brasília. E policiais acusados da morte de menino vão a júri popular no Rio. E aniversário da capital de São Paulo é comemorado com o tradicional bolo do Bexiga. Temos também sobre o meio ambiente que seu Bandeira Azul vai receber inscrições de praias e marinas em abril. Outro assunto sobre esportes é que Cruzeiro bate São Paulo e fatura bicampeonato da Copinha após 19 anos. Nos Estados Unidos, tempestade deixa 670 mil sem energia e cancela milhares de voos. Gás do Povo chega a todas as capitais a partir desta segunda-feira. E por último, nova morte por agentes de imigração em Minneapolis gera protestos nos Estados Unidos. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites de notícias aqui do nosso país. Obrigada a você que nos acompanha até aqui e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa aqui da TV da Transparência. Obrigada e até a próxima oportunidade.